Olá, hello, buonasera, buenas tardes, good afternoon. Sou Fabian Jordi. Vamos iniciar hoje a leitura do texto Dramaturgia da Direção de Cena, Dramaturgia della Direzione de Escena, do diretor argentino Cipriano Argüello Pitt. Uma série de vídeos. Resolvi fazer leitura de trechos seriados aqui no canal, para que não fique tão cansativo. E vamos começar com esse texto, Dramaturgia da Direção de Cena, do diretor argentino Cipriano Argüello Pitt. Quem é Cipriano J. Argüello Pitt? No site Teatro UNAM, uma pequena nota diz o seguinte: se desempenha como director teatral, docente universitario e investigador. Es profesor titular plenario de texto teatral y de introducción a la teatrología. Imparte clases en posgrado y seminarios en diversas universidades del país. Ha publicado libros y artículos de teoría teatral en diversos medios nacionales e internacionales. Participó como director en varios proyectos teatrales, centrándose en la problemática de la dramaturgia y escena contemporánea. La problemática de la dramaturgia y escena contemporánea. Codirige Casa Documenta. Entre sus obras se destacan El Silencio y El Secretario de Joyce, entre outras. Sobre o livro Dramaturgia da Direção de Cena, uma pequena nota diz o seguinte, no livro. En este libro, el director, docente e investigador teatral Cipriano Argüello Pitt ofrece un análisis sobre las técnicas de dirección y el proceso creativo que implica la escritura escénica, en donde el trabajo del director, así como de los demás miembros del espectáculo, es un pensamiento en acto, un ser creativo que precisa encontrar la propia voz. Um pensamento em ato, um fazer criativo que precisa encontrar a própria voz. Então esse vídeo, notadamente destinado, trata da questão da dramaturgia, da direção de cena, para quem se interessa por direção, mais especificamente direção teatral. Vamos então iniciar a leitura do texto. Preparem sua água, café, chá. Se desliguem das redes sociais, foquem a atenção, aumentem o Ki e vamos à leitura. 1. A técnica de direção. O problema da técnica da direção nos situa em relação a um contexto. A técnica está ligada às práticas, à formação e à tradição teatral em que desenvolvemos o nosso trabalho. A técnica vem de techne, que por sua vez em Aristóteles é sinônimo de ars, que é ao mesmo tempo a raiz das palavras arte e técnica. Por isso Aristóteles, na Poética, desenvolve e analisa a técnica da imitação. Para Aristóteles, embora todos tenhamos a capacidade de imitar, o poeta, ator, atriz se diferencia pela habilidade de sua técnica. O que ele aponta é a capacidade de imitar. A mimese dá prazer a quem imita e a quem observa. A imitação permite-nos saber, porque acontece que quem os contempla aprende e deduz o que é cada objeto, assim é aquilo. Citação de Aristóteles na Poética. Para Aristóteles, a representação é um meio de conhecer o mundo, um elo entre a coisa e o que ela representa. O mundo não pode ser conhecido diretamente, precisamos de mediação para nos aproximarmos dele. Ideia, conceito e imagem mental. A técnica estaria situada nestes lugares. A segunda implicação da definição é que a representação requer uma técnica. A técnica nunca é neutra. Aprender uma técnica exige repetição e um certo vínculo com um modelo ou referência. A técnica atua na espontaneidade, formatando as possibilidades de resposta expressiva. Também é verdade que ela potencializa outras, que por sua vez geram capacidades para ações que não são possíveis sem o aprendizado de uma técnica. Para os problemas de direção que ocorrem na prática das ações no palco, temos respostas técnicas. Perante um cenário que nos apresenta problemas, temos respostas de ordem técnica e intervimos com palavras de ordem ou soluções de diversas práticas anteriores,
aprendidas, intuídas, reinventadas. Mas de que técnica estamos falando? A técnica como habilidade se constrói como ofício. A técnica como habilidade se constrói como ofício. Entendo a técnica como atividades práticas que são realizadas no sentido de um saber fazer, regido por alguma ordem de eficácia. Isto supõe certa preparação e aprendizagem e garantia da representação. Por isso, para Aristóteles, techne é superior à experiência, pois embora todos tenhamos a experiência e a capacidade de imitar, só o poeta consegue, definitivamente, aproximar-se da coisa. Portanto, pode-se deduzir que, nessa perspectiva, a técnica é utilizada para um fim, é intermediária do objeto e da representação. Na perspectiva aristotélica, a técnica define um estatuto de representação canônico até a contemporaneidade. A definição de representação é a definição de técnica. A formação técnica supõe um acúmulo de conhecimentos que se sintetizam em atividades práticas. O que um ensinador conhece é uma série de atividades e disciplinas que discutem um pequeno problema, o da realização prática de uma cena. É por isso que a modernidade dá tanta ênfase à formação técnica como promessa de felicidade. Isto nada mais é do que controlar a atividade e evitar o fracasso. O fazer que se apoia num saber fazer dá a segurança de que um processo de produção atingirá o seu objetivo com sucesso, porque todas as vontades envolvidas na produção são garantidas pelo conhecimento do diretor. O diretor realiza uma série de tarefas ao longo de um processo que demonstram seu conhecimento. A técnica determina, nesta perspectiva, o conceito de trabalho, o que é o trabalho no teatro e, em particular, o que se espera de quem atua nas diversas vertentes do projeto criativo. Como destacou Meyerhold, o trabalho teatral é especializado e, como tal, requer treinamento. Essa noção de trabalho vai contra uma ideia de gênio, do diretor com ideias que ordena a cena. O diretor trabalha os materiais cênicos colocando-os em tensão. Gianni Rodari destacou: onde não há luta, não há vida. Gianni Rodari: onde não há luta, não há vida. O trabalho exige o teste de uma resistência. O corpo no trabalho, portanto, está sujeito à tensão e à necessidade constante de resolução de conflitos que surgem da cena. Seria ingênuo não mencionar que a economia aparece por trás de uma ideia de eficiência como forma de distribuir o tempo de forma eficiente. Na verdade, isso influencia consideravelmente os tempos de produção dos espetáculos e os compromissos que são previamente assumidos com um projeto. Por trás da possibilidade de cumprir os prazos dos projetos, o que existe é uma ideia de técnica. Na verdade, podemos nos comprometer com uma data de lançamento, porque existe uma técnica que sustenta o trabalho e determina a forma como fazemos o nosso trabalho e os nossos espetáculos. Desde os processos criativos extremamente extensos, como os de Grotowski e Barba e tantos outros, até os do teatro comercial que deve apressar a produção, não há apenas uma forma de compreender a técnica, mas também o teatro. A técnica não é mais apenas um saber fazer ou um meio para um fim, mas é em si um fazer e pode tornar-se objeto de conhecimento. A técnica pode ser desconstruída destacando o procedimento. O que entra em foco é a mera operação e põe em jogo as hierarquias e as regras que a sustentam. Na visão do diretor moderno, a técnica é um meio de transmitir uma mensagem, significados. No contemporâneo, a mesma lógica é em si o sentido. Por isso destaca a presença do jogo em si, o prazer de conhecer o significado do que se conhece. A técnica, no sentido moderna, é um meio de transformar e controlar o meio teatral. No sentido 2, contemporâneo, é desestruturar, questionar o campo teatral e discutir hierarquias. Em suma, é um olhar sobre o procedimento que permite uma discussão sobre os estatutos da representação. As técnicas utilizadas pelo encenador, tanto para dirigir atores quanto para analisar um texto ou para montar um espetáculo, respondem ao seu contexto de produção e ao sujeito imerso naquela cultura. O uso da técnica é sempre pessoal e podemos pensar que é também uma forma de olhar e acentuar a própria corporeidade, neste caso, do diretor. As posições prossêmicas e cinéticas que um diretor desempenha ao dirigir falam da relação que o diretor mantém com sua tradição.
O movimento do corpo do diretor é uma compreensão da técnica e é um posicionamento com relação ao processo criativo. A técnica do diretor é verbal e não verbal, e a fisicalidade e a experiência sensível são muitas vezes impossíveis de descrever. Bom, ficamos por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Aguardamos vocês no vídeo 2, clique aqui para acessar e vai direto para o vídeo. Não deixe de ativar o sininho, curtir o canal, recomendem, compartilhem se vocês gostaram nesse conteúdo que iniciamos sobre leitura de texto, sobre encenação teatral, mais especificamente esse sobre direção teatral. Valeu, obrigado, ative o sininho, curta, compartilhe. Um forte abraço, meus amigos.